Eu sei que depois desse vídeo muita gente vai colocar um ovo aí nos comentários, mas é necessário conversar sobre isso. Quem foi Carlos Marighella? A gente vai falar sobre isso agora nesse vídeo, se liga. Antes da gente começar, eu já peço que você, se não é inscrito, se inscreva no canal. Clica no sininho para ativar as notificações, né? E deixa o seu like para fortalecer nossa amizade, né? Como sempre. Carlos Marighella, ele vem sendo recentemente lembrado, e ainda mais agora, né, depois do filme do Wagner Moura, que traz como o ator principal no papel de Marighella, o Seu Jorge. Esse personagem vem sendo revisitado ultimamente, principalmente porque está acontecendo uma espécie de revisionismo histórico de boa parte da população brasileira, né? Uma parcela considerável da população brasileira, que tenta encontrar no período ditatorial uma espécie de passado idílico, que é visto como um passado onde não tinha nada, nenhum problema, onde tinha emprego para todo mundo, onde todo mundo era feliz e só vagabundo era preso. Bom, sobre a ditadura, você pode olhar nossos vídeos, inclusive um dos vídeos que eu fiz aqui na TV Historiante, que foi sobre ditadura ou regime, como chamar. Se você ainda não assistiu, dá um pause, vai lá, assiste, depois você volta. Eu não faço problema, não faço questão de você continuar aqui sem ter visto esse vídeo. Se você já assistiu, massa, vamos continuar daqui pra frente. E se você é teimoso e vai continuar nesse vídeo, tudo bem. Quando terminar esse vídeo, você volta lá e assiste se é ditadura ou se é regime. Esse revisionismo ele tenta fazer com que esse passado seja idílico, bom, maravilhoso e muita coisa seja deixada de lado. E é aí, nesse ser deixado de lado, que está o Carlos Marighella. Hoje esse revisionismo tenta encontrar nele uma espécie de terrorista que só queria causar bagunça, baderna e que não tinha qualquer, enfim, meta do ponto de vista da luta social. Cuidado! Esse assunto ele precisa ser problematizado e pensado com calma e racionalidade. Primeiro, Carlos Marighella, ele foi membro do PCB, ele foi deputado constituinte e ele teve mandato, ele era professor, enfim. Ele era um baiano mulato mestiço. O que isso quer dizer? Ele era filho de uma mulher negra, com um homem branco, no caso, um imigrante italiano no Brasil. Baiano, envolvido com o movimento operário, tendo sido seu pai um operário também, né? Ele logo se afilia ao Partido Comunista Brasileiro, tendo como um personagem, né, de respaldo, de relevância, o Carlos Prestes, que era o Cavaleiro da Esperança para alguns, e que era um dos líderes do Partido Comunista no Brasil. Nas duas ditaduras em que passamos, né, tanto a ditadura do Estado Novo do governo Vargas, quanto a ditadura civil-militar pós-64, Marighella foi perseguido juntamente com vários outros membros do Partido Comunista e quem pensasse diferente do regime, você sendo comunista ou não. Então Marighella foi perseguido, torturado e liberado em determinados momentos através de anistias e de habeas corpus. Marighella, ele não iniciou, como alguns tentam dizer, a guerrilha armada antes da ditadura militar. Esse processo da guerrilha armada é posterior ao golpe de 64 e posterior à perseguição que o Marighella sofria. E isso é trazido à tona, principalmente nesse momento onde o filme do Wagner Moura é lançado, que é a cinebiografia do Carlos Marighella. E aí já começa em relação à própria cor do personagem que interpreta Marighella. Para algumas pessoas desinformadas que andam compartilhando desinformações aí no Facebook, no Instagram, seja lá onde for, dizem que Carlos Marighella era branco e que o Wagner Moura estaria forçando a barra colocando o personagem negro. Olha, quem assistiu o documentário sobre Marighella lançado em 2012, com relatos de pessoas que conviveram com Marighella, sua companheira, seu filho, amigos, todos se referem a ele com um termo bem clássico, que é mulato. Mulato é um termo depreciativo, tudo bem, mas que ele designa especificamente pessoas de cor, principalmente no período em que ele vivia, lá na década de 60, onde o rebuliço todo da vida dele aconteceu.
Sendo mulato, ele era um mestiço. Ele era filho de um pai branco e de uma mulher negra. E quanto a isso não há o que debater, né? Tudo bem, seu Jorge ele tem uma tez mais escura do que o Carlos Marighella necessariamente? Sim, o seu Jorge ele tem uma tez mais escura. Mas não apaga o fato, não elimina o fato de que Marighella era mulato. Consequentemente, ele era um negro. E sim, ele era um negro operário, que entrou para a luta armada diante da perseguição que sofria do governo do regime militar. Até porque existem manchetes que colocam, manchetes do jornal o Globo, enfim, que coloca Marighella em letras garrafais. Marighella, o inimigo número 1 do regime militar. Existe um caso bem característico, bem conhecido da biografia de Marighella, que foi o momento em que ele foi quase morto, não é, no cinema. Ele já vivia escondido, fugindo com a família, de aparelho em aparelho. Aparelho é como chamava um apartamento que servia como esconderijo para os comunistas, né, para quem estava foragido da ditadura militar. E vivendo de aparelho em aparelho, ele precisava da ajuda de algumas pessoas com seus pertences. Um dia ele marca de encontrar uma amiga, né, para que ela devolva-lhe alguns pertences que ficaram em outro aparelho. E eis que a polícia faz uma emboscada para ele. Ele tenta se esconder, mas a polícia manda ligar as luzes do cinema e começa o tiroteio, a confusão. Marighella é atingido, é preso, mas é solto mediante habeas corpus. Depois desse caso, Marighella resolve de fato entrar para a luta armada. O Partido Comunista do Brasil, e é preciso deixar isso claro, não apoiou a guerrilha armada. A guerrilha armada passou a existir à revelia do Partido Comunista. O Partido Comunista tinha se colocado como: vamos fazer oposição, mas não com as armas. Vamos fazer oposição na boca, no discurso, nos movimentos, vamos para a rua, enfim. Já Marighella optou pela guerrilha armada. Inclusive, quando acontece o encontro em Havana, que é o primeiro encontro da OLAS, a Organização Latino-Americana pela Solidariedade, que é a OLAS, Marighella vai sem o aval do partido. E quando ele vai, ele declara que as suas relações com o partido estão canceladas. Marighella recorre à luta armada diante de um contexto. Ele foi quase morto. E ele viu que, diante daquilo, diante da ditadura militar e diante do modo como eles iriam atuar, o palanque, o falar, o discurso, o movimento em rua não daria tanto resultado quanto a luta armada. E ele foi para a luta armada em meio a vários outros correligionários dele que também entraram em grupos armados, que foram vários grupos armados nesse período. Mas entenda, os grupos armados não existiram antes da ditadura militar, eles existiram posterior à ditadura militar. Então Marighella, ele está atuando na guerrilha armada, não provocando o terror, mas utilizando-se da guerrilha armada para, aí sim, mediante violência, lutar contra a ditadura militar. Aí você pode até me perguntar, mas você concorda com isso, professor? Você recorreria à luta armada? Eu lhe diria não. Mas eu seria leviano em dizer que aqueles que recorreram à luta armada, todos eles eram bandidos e eles queriam unicamente enriquecer mediante saques, entre outras coisas. A guerrilha armada ela foi uma das alternativas extremas para lutar contra um governo e um regime que estava tomando medidas extremas. Os atos institucionais nos dizem isso, a repressão nos diz isso, as torturas nos dizem isso e o efeito colateral acabou acontecendo. Então é leviano, é errado descaracterizar o Marighella e colocá-lo num contexto onde ele é o único que exerce a violência. Não, aquela violência que ele exerce é o resultado de uma outra violência. E esse choque resultou naquilo que nós conhecemos como o embate entre a luta armada e o regime ditatorial militar no Brasil. Marighella, herói ou bandido, não dá para definir de uma forma assim tão simples. Tudo bem, ele foi considerado como herói porque ele tomou a frente, ele lutou contra a ditadura militar, sim. Ele era revolucionário e ele sabia e tinha consciência de que a posição dele era uma posição necessária a ser tomada. Ele era bandido? Sim, ele cometeu atos que são atos reprováveis, ele matou pessoas. Mas essas mortes elas não foram simplesmente
de um assassino em série ou de uma pessoa totalmente desconectada com a realidade. Esses assassinatos aconteceram dentro de uma conjuntura que conduziu esses indivíduos a seguirem por esse caminho. Então, antes de você formar sua opinião e começar a criticar o Marighella, seria interessante que você conhecesse o personagem histórico Marighella, entendesse o contexto pelo qual ele se inseriu na ditadura militar, na luta contra a ditadura militar, e o porquê dele ter recorrido à luta armada. E sim, para aqueles que ainda estão insistindo, que a esquerda está criando um Marighella que não existe, sim, gente. Marighella era mulato. O seu Jorge tem uma tez mais escura que o Marighella, sim, mas ambos continuam sendo homens negros. E o Marighella era um homem negro, operário, marginalizado e que lutou, né, por um ideal, uma visão de mundo que era consoante com aquilo que ele acreditava, um mundo ligado mais ao ideal comunista, ao ideal socialista. Bom, gente, antes de vocês me atacarem nos comentários, deixa seu like ou seu dislike, né? Já ajuda, já fortalece, mesmo que você não goste, deixa o seu dislike aí, mesmo que você esteja se mordendo de raiva, mesmo que você esteja aí louco para arremessar alguma coisa na minha cabeça. Se não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Não deixe de assistir o filme Marighella. Se você não concorda ou se você concorda com esse personagem, vá lá, assista. É interessante que você conheça uma perspectiva sobre alguém que anda sendo muito atacado ultimamente. Então, se você criticar, conheça, saiba qual é a história dessa pessoa. Um grande abraço e até o próximo vídeo.